seja bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje com um dos heróis nacionais, eu há pouco brincava em off, que é um dos nossos super-heróis, João Garcia, alpinista, autor de livros, empresário, uma história de vida gigante, cheia de aventuras, algumas desaventuras, obviamente, mas muitas aventuras para nos contar, muitas histórias e muitas situações engraçadas. O João é o nosso convidado de hoje, recebeu-nos na sua casa, o que eu agradeço desde já, e vai estar connosco esta noite no À Conversa Com. João, muito bem-vindo ao Conversa Com. Muito obrigado. João, a primeira pergunta é, nós estamos num 10º andar, eu já fiz esta pergunta há bocado em off, mas eu tenho que fazer. É mesmo importante estarmos alto, tem a ver com a oxigenação do teu corpo? Não, de maneira nenhuma. O 10º andar foi um acaso, mas a verdade é que eu gosto realmente de vistas desafogadas, de poder ver as coisas de cima para baixo. Acabou por ser quase uma deformação profissional. O João nasceu em Lisboa, a história de vida passa toda por aqui, e eu já ouvi esta pergunta feita de outras formas. Como é que um jovem urbano acaba por ir parar a um desporto de espaços abertos, a um desporto como o alpinismo? Pois eu acho que tem a ver com aquela frase da economia que diz que a inacessibilidade valoriza o produto. E no fundo eu sou, portanto, um lisboeta que, como muitos da minha geração, passávamos 2 meses do verão na praia. No fundo, a montanha começou-me a seduzir pela própria inacessibilidade. O ir à montanha, para mim, não era fácil. Portanto, houve também aqui a influência do escotismo, que me levou um pouco para estes desportos que têm já este coeficiente com algum risco e alguma aventura. Portanto, nos meus 12, 14 anos, influenciado pelo espírito escotista, aquelas manobras de cordas, arborismos, essas coisas assim. O simples subir às árvores, que era um desafio normalíssimo para um jovem de 12, 14 anos da minha geração, mas também influenciado por algumas leituras daquelas publicações da National Geographic, com muita exploração, com muita aventura. Tudo isso acabou por suscitar em mim alguma curiosidade e fui à procura da montanha. Montanhas que em Portugal nós basicamente que sejam interessantes temos duas, né? Uma nos Açores que fica complicado de chegar lá, de bicicleta, já sabe qual é a próxima história, e a outra é na Serra da Estrela. Então, como é que o João convenceu os seus pais a ir para a Serra da Estrela de bicicleta ao longo de 4 dias, presumo eu, e com o detalhe de, pelo meio, ir ficando em acampamentos sequenciais? Exato. Eu acabei por ter que fazer um bom trabalho de casa. Eu queria aprender a escalar e, portanto, aqui na região de Lisboa não consegui encontrar quem me ensinasse. E então, como iria acontecer um encontro nacional de escaladores na Serra da Estrela, eu fui à Serra da Estrela, aquilo era durante o verão, e tinha, portanto, esse tempo livre. Não foi fácil, como referiu, fui de bicicleta, porque também a bicicleta uma sempre BMX. foi... Não, era uma bicicleta, uma especial corrida, quadro de ferro, era com... Sim, ciclismo mesmo. Ciclismo mesmo de estrada. E na altura eu já fazia muito ciclismo, portanto ir até Alverca, ir para Alzíria ou ir mesmo para a praia de bicicleta era algo que eu faria já com os meus 14, 15 anos. Portanto, foi só uma questão de preparar logisticamente a bicicleta para poder carregar o equipamento de campismo. Fiz o trabalho de casa, preparei-me muito bem fisicamente, preparei a logística. O mais difícil foi convencer os meus pais, mas até aí nisso foi também a prova do empenho e da preparação que ajudou a convencer os meus pais. Eu lembro-me perfeitamente que a prova oral foi confrontar o meu pai, ele com o mapa das estradas de um lado e eu de cabeça do outro lado sabia todos os segmentos, todos os quilómetros. Seu pai também era um apaixonado pela geografia? Não necessariamente, mas toda a altimetria, a geografia, porque é que vais por aqui? Porque aqui, senão eu tinha que ir lá abaixo ao rio e depois tinha que subir outra vez. Quer dizer, eu tinha feito o trabalho de casa e agora, neste momento, eu quando olho para trás, eu realmente, para um miúdo de 15 anos, eu já tinha 3 grandes qualidades para o que estava para vir. Eu na altura, já tinha boa capacidade física, gostava de planear, seja de quitar a bicicleta, arranjar os alforjes, arranjar tudo aquilo que na altura não se comprava, tinha que se fabricar. E acima de tudo eu tinha uma terceira grande qualidade que era, eu tinha paciência. Eu ia chegar à Serra da Estrela em 4 dias, não era amanhã nem depois da manhã. Eu falo muitas vezes deste número 4 porque os miúdos hoje em dia, se a internet demora mais do que 4 segundos a carregar,
Eles chateiam-se, não Pai, tem. pai, o que é que se faz? Ninguém hoje em dia tem 4 segundos de paciência para esperar para que o site carregue. E eu na altura já tinha 4 dias. Eu acrescentava a navegação. Eu acho que é outra das características que lhe é inata e Sim. Ainda esse, no outro dia- esse planeamento de navegar de forma a não... Hoje em dia as pessoas já nem sabem o que é um mapa, mas no outro dia comentava dentro do carro que nós próprios, inclusive, nos acostumamos a este conforto de ter um GPS que vira à direita, à esquerda e vamos ali confortavelmente na conversa. Mas eu sou realmente essa geração em que era tudo com mapas, ir para a Bélgica, passar de Madrid, passar Paris, era tudo sempre com um mapa em cima dos joelhos. Portanto, sempre tive esse gosto, barra necessidade de saber controlar um mapa e de saber me orientar corretamente. Depois de 4 dias de ciclismo a dormir em parques de campismo, chega à Serra da Estrela, descansadíssimo, relaxado, diria eu. E aí começou realmente as férias e o processo de aprendizagem. Comecei a escalar em rocha com o Clube Montanhismo da Guarda e conheci outras pessoas. E depois, como dizia realmente o poeta, quando atingimos o horizonte dos nossos sonhos, aparece-nos outro horizonte. E foi exatamente como aconteceu. Quando terminámos aquela semana fantástica, havia lá um zum que aquele Clube Montanhismo da Guarda no ano seguinte estava-se a preparar para ir para os Alpes, subir o Monte Branco. Quer dizer, para mim foi um abrir de outros horizontes e do mundo mágico, que é a alta montanha. Duas paixões logo de rajada, que é a Serra da Estrela, que é o playground do João, onde faz as audições aos que querem andar consigo. E que tem um granito muito bom e no fundo é a nossa. Não é? E depois os Alpes, que uma vez por ano, normalmente, em anos não atípicos, está lá parado. Este ano fui. Conseguiu ir Sim, mesmo? este ano mesmo assim ainda fui. Mas os Alpes, no fundo, já têm neves eternas, têm glaciares e têm outro tipo de riscos, outro tipo de dificuldades. E os próprios 4.800 metros de altitude do Monte Branco já se faz sentir esse terceiro elemento de dificuldade de qualquer desporto, que é o ar rarefeito. Já se faz sentir. Se não tivermos, já há muitas semanas, não tivermos a tal adaptação fisiológica à altitude. Eu tive recentemente, o ano passado, passei por lá, numa viagem. É uma paisagem lindíssima. Eu imagino que, vista de cima, deve ser ainda mais lindíssima. Mas para mim, eu já fico impressionado com o túnel, por baixo do Mont Blanc. Mas é um conjunto que fica-se quase sem ar. É uma inspiração. Aí sim, é que é um playground, um terreno de aventura com milhentas opções. E depois, mais uma vez, e falando de ir conquistando horizontes, mais uma vez, os Alpes acabou por ser, digamos, o playground para depois um grande salto que é para o Himalaia, para as montanhas mais altas deste planeta. Mas nos Alpes fica uma temporada um bocadinho mais longa, porque eu tenho aqui algures que foi trabalhar para lá, nas Forças Armadas belgas. Não, aí foi na Bélgica. E usava como plataforma logística só que foi para mim também, digamos, um salto gigantesco, porque eu vinha de Portugal habituado, em que na altura as estradas em Portugal demorávamos cerca de 7 horas a fazer Lisboa-Serra da Estrela, e eu dei um salto para que da Bélgica aos Alpes, a Chamonix, propriamente, eu também demorava 7 horas. Portanto, não estava a fazer 7 horas de viagem para ir para a Serra da Estrela, mas sim para um terreno de aventura com neves eternas e que me proporcionava logo muito mais treino, seja quantitativamente como qualitativamente. Foi realmente um feliz acaso o ter ido trabalhar para a Bélgica. Eu sei porque é que não ficou, eu acho que é típico nos portugueses, mas porque há uma coisa que nos atrai para este lado do planeta. Há uns que dizem que é o mar, há outros que dizem que é a comida, há outros que dizem que é o tempo, há outros que dizem que são as mulheres. Eu não sei o que é, mas eu acho que é muito raro. Há portugueses que não conseguem mesmo ficar muito tempo longe daqui. Eu acho que não foi necessariamente o Portugal ou as coisas boas e más da Bélgica. A Bélgica, como se diz na gíria, é o penico da Europa, quer dizer, chove. Um dia como hoje é um dia normalíssimo. Um dia como hoje, e hoje está a chover bastante, a Bélgica tem cerca de 200 dias assim por ano.
No meu caso, E não tem nada que a distinga, não é? É um bocado... No meu caso foi outra coisa, que não é, portanto, não é necessariamente a parte geográfica, mas sim o querer recuperar a minha liberdade. Tem a ver com o deixar, portanto, eu na altura era militar, deixar a instituição para não ter aquilo que, enfim, a grande maioria das pessoas, nomeadamente as pessoas que nos estão a escutar, não passar a ter só 20 ou 30 dias de férias por ano. Eu queria mais, necessitava mais. A dada altura percebi que esta coisa da montanha consome muito tempo. Não é só para treinar, porque aí pronto, arranjamos sempre tempo nas nossas rotinas profissionais para encontrar ali ou de manhã cedo, ou ao final do dia, ou aos fins de semana. As expedições requerem tempo porque o organismo demora tempo a ajustar-se à altitude. E eu tinha essas ambições de ir para as grandes montanhas, para montanhas com mais de 8.000 metros que requeriam essa liberdade. Aliás, eu costumo dizer que se muitas pessoas que dizem que me admiram e que sou muito corajoso, eu acho que, acima de tudo, eu fui corajoso de largar situações confortáveis, seguras, Para se dedicar. para uma situação de grande aventura, não é? De não ter conforto, de não saber se ao final do mês vou ter dinheiro ou não. Portanto, já há muitos anos, já há mais de 28 anos que eu enfim, personifiquei um equilíbrio que os sociólogos falam, que é uma coisa que na sociedade atual as pessoas querem ter ambas, mas não conseguem. Para ter mais do que uma, têm que abdicar da outra. E estamos a falar justamente da liberdade e da segurança. Não é? Para termos mais segurança, termos mais dinheiro, temos que abdicar da liberdade. Temos que trabalhar mais e vice-versa. E aí os sociólogos justamente referem os alpinistas como os melhores gestores desse equilíbrio/desequilíbrio precário, mas aparentemente possível. Nós, alpinistas, literalmente conseguimos gerir a nossa segurança e sem abdicar da liberdade. E foi isso que eu, nos últimos 28 anos, se as pessoas dizem que me admiram, eu acho que, acima de tudo, tenho que me admirar por isso, de ter tido essa coragem de, enfim, abraçar este estilo de vida. Acho que não é só a questão monetária, o não ter o garantido, ainda há pouco falávamos sobre isso agora com a questão da pandemia que nos assola, mas acho que é um bocadinho mais profundo que isso, que é, se nós formos investigar um bocadinho do João, está tudo focado naquele único ponto. Se eu lhe perguntar que desportos é que faz desportos que estão, de uma maneira ou outra, a melhorar a sua performance enquanto alpinista. Se eu lhe perguntar o que é que lê, muito do que lê está vocacionado para melhorar o seu ponto de... Se eu lhe perguntar o que é que come, vai-me responder a mesma coisa. E daí a brincadeira de morar no 10º andar, porque eu chegaria ao ponto de dizer, não, ele está aqui porque, se calhar, estar uns metros acima do chão facilita... Mas depois do que eu li sobre si... 114 metros de altitude. Não é por nada, não é nada, é vergonhoso. A minha pergunta esta dissertação vai um bocado por aí. É uma dedicação completa e absoluta àquele foco. Daí eu ter referido um termo que é um estilo de vida. Sim. Isto é mais do que um desporto, acaba por ser realmente um abraçar a esta atividade que leva realmente, os livros os livros que eu leio são inspirações para a montanha, os desportos que eu pratico paralelamente, é tudo para melhorar ou manter a capacidade de resistência que necessito na montanha. Os hobbies, o filmar e fotografar, é tudo para ser útil também para poder, enfim, trazer imagens de qualidade da montanha e tem a ver realmente com esta grande paixão que é deixar Portugal, ir preparar-me muito bem, ir tentar concretizar um projeto e voltar e partilhar. Mas cada um destes cumes tem uns degraus que o João teve que se preparar afincadamente. Eu li que fazia corrida, ciclismo e parava de treinar, ou pelo menos desacelerava o treino uns meses antes para não arriscar o esforço de poder se lesionar ou até mesmo de estar demasiado hiperventilado, não sei se estou a dizer isto bem, mas este planeamento quase científico é por um lado, preparação, ou também tem um bocadinho de eu acho que se eu fizer desta maneira vou ter este resultado, porque ninguém tinha caminhado este caminho pelo mesmo lado que o João. Eu acho que em muitas coisas, felizmente ou infelizmente, fui autodidata. Não é? Em muitos desportos, ao mais alto nível, realmente acaba por haver
uma série de outros profissionais envolvidos no alto rendimento. E, não é? Portanto, o atleta tem um médico, tem um treinador, depois tem um outro preparador, tem a federação que se ocupa dos aspectos logísticos, e no meu caso eu fui um autodidata porque tive que aprender com experiências de outros alpinistas estrangeiros, mas acima de tudo usando o que se diz na gíria, a prata da casa, e fazendo também muito esse processo, como estava a referir, de ensaio-erro. Mas sim, sempre gostei muito de tudo que está ligado a estes meus objetivos principais, que é tentar subir estas montanhas com mais de 8.000 metros sem recorrer ao oxigénio, e que envolvem realmente muito treino, muito sacrifício. Porque a partir dos 6.000 sem oxigénio já é extremamente perigoso. Mesmo até aos 6.000 já é bastante difícil para grande parte da comunidade, mas sim, foi algo em que eu me especializei, inclusive. Mas o voltar outra vez à Bélgica e o porquê é que regressei a Portugal? O Portugal porque temos um clima fantástico, temos pessoas muito boas, é cá que tenho a família, e este clima, realmente o clima permite treinar muito mais horas por ano do que se estivesse, por exemplo, na Bélgica. Ou então estava condenado a correr à chuva, a pedalar à chuva, a fazer tudo à chuva. Não que me assuste, portanto, é só uma questão de hábito, não é? E como dizem os noruegueses, o problema não está na chuva, o problema está no teu mau equipamento. Quando a gente diz que se molhou, não é? Eles ironicamente respondem assim. Mas Portugal é um país fantástico. Enfim. Então acaba essa carreira militar na Bélgica, volta para Portugal e já estava preparado para eu vou fazer os 14 cubos? Não, nessa altura ainda não. Nessa altura já tinha feito, em 93 fiz o primeiro cubo, o Shoei, em 94 faço o Dalagiri, em 96 tenho uma experiência no Paquistão, não consegui fazer o cubo. Para o João dizer, eu vou para o Nepal, ou eu vou para o Paquistão, ou eu vou para aqui fazer uma expedição e fazer um dos cumes, já estamos a falar de algum investimento financeiro. Sim, mas na altura era completamente amador, ia com as minhas poupanças, ia com o dinheiro. Mas era um grande foco. Mas era um grande foco. Na altura as expedições não eram tão caras, a verdade seja dita. Só para termos uma noção... 3.000 era na altura $3.000 e mais... Mas 3.000 na altura era 120 contos um bilhete para o Nepal. 120 contos, não sei quanto é que será isto hoje em euros, mas... São 600 euros. 120 contos são 600 euros. Seria algo assim. E portanto, eram investimentos das minhas poupanças. Tanto que eu sei que até 2005 eu demorei 12 anos para escalar 6 destas grandes montanhas. Eu acho que foi só a partir, se calhar, do ano 2004, 2005, comecei a acreditar que... Ou seja, é pós-Everest. Já pós-Everest. Porque Everest é 99. Portanto, o João trabalhava... E o Everest acabou por ser ali também um boost de comunicação. Boost de comunicação, mas no fundo também um travão para a vida, não é? Portanto... Não foi porque fez os cumes da mesma. Não, não foi tudo mais difícil. Sim. Não é impossível, mas tornou as coisas mais difíceis de abraçar, literalmente. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, que eu ainda estou fascinado com esta questão. Então você trabalha o ano inteiro para poupar. Trabalhava em alguma área? Na altura, quando eu regressei a Portugal, comecei a trabalhar logo nesta área turística dos passeios a pé. Okay. E na altura estava associado a um antigo colega também de escaladas e portanto, montámos um programa que era as serranias. Todos os fins de semana tínhamos passeios em Portugal. E portanto, já na altura, autodidaticamente, tornei-me um guia de montanha. Depois também fazia trabalhos verticais, na altura nada estava regulamentado e não havia certificações para nada, portanto, usava-se literalmente as cordas da escalada para fazer trabalhos de reparações ou de limpezas das fachadas de alguns edifícios. Estou fascinado. Eu fazia tudo que desse para arranjar dinheiro para ir para a montanha. Ia para a montanha. E fez 6 montanhas de forma, vamos chamar, amadora. Mais ou menos amadora. Depois houve uma fase em que já não me contentava com levar pessoas a passear ao fim de semana, Serra da Estrela, ou Mértola, ou Lausanne, ou o que seja cá em Portugal, já levava pessoas para o Nepal.
Ok. Nomeadamente em 97, quando tento o Everest pela primeira vez, vou com investimento meu, mas no ano seguinte e em 99 já ia a trabalhar com um colega belga, portanto com uma agência de montanha sediada na Bélgica, chamada Montagne du Monde, e aí já não estava a ganhar, mas também já não estava a gastar. Já era um bocado um modelo de negócio que tem mais ou menos Era uma hoje. permuta. Justifica estar lá, vai fazendo a ambientação à altitude. No fundo, estava a investir tudo em mim, porque para a Montanha do Monde era muito bom. Se tivéssemos feito o Everest, iria, no fundo, trazer muito mais clientes, mais credibilidade, mais publicidade. Entretanto, em 99, na terceira ou quarta? Na terceira tentativa do Everest, o João chega lá acima. Mas as coisas não correram bem. As coisas correram muito mal. Houve um atraso de 2 horas que supostamente estragou. Não foi só o atraso, foi digamos, o potenciar de uma série de pequeninos erros. Foi o já estarmos há demasiado tempo em expedições, ou seja, já tínhamos enfraquecido muitíssimo. O nosso sangue já continha um hematócrito muito alto, muito mais perigoso. Vai ter que traduzir o que é um hematócrito. O hematócrito acaba por ser uma desproporção de mais glóbulos vermelhos para facilitar o aporte do oxigênio às células, só que um excesso de glóbulos vermelhos torna o sangue muito mais espesso em circulação nas partes mais das extremidades, não é? A nível da microcirculação, esse sangue é mais deficiente a circular. Eu tenho uma citação. E a única maneira de conseguirmos manter, digamos, o sangue a fluir nos dedos das mãos e dos pés com alguma garantia é hidratarmos muito. Só que em altitude nós desidratamos porque o ar é muito seco, porque respiramos muitas vezes mais. E a excitação de chegar lá acima também não poderá ter... Não foi só isso. Foi a desidratação, não bebermos o suficiente, porque do campo base para cima demora muito tempo realmente a derreter neve e gelo para fazer os 3, 4 litros de líquidos que precisamos por pessoa. Depois há a parte também que se calhar estava a tentar falar, digamos, eventualmente da euforia de chegar lá acima. A hipóxia, a falta de oxigenação, não se faz sentir só a nível fisiológico, mas também a nível mental. Sim, ou seja, é uma pergunta mais à frente. No dia de cume, portanto, não hidratámos o suficiente, já estávamos há mais de 100 dias no Nepal, portanto, em expedições, porque antes da expedição Everest houve outra expedição preparatória, porque fomos pelo Tibete até ao campo base de caminhão, em 2 dias apenas. Portanto, não podemos subir para os 5.200 metros em 2 dias, senão o organismo não vai aguentar. E, portanto, toda esta exaustão a longo prazo, a falta de reidratar campo após campo e no dia de cume esse dito atraso, é que tudo junto fez com que a nossa descida já tenha sido tardia. Ao descermos, somos apanhados também com um pouco mais de vento e de escuro. E depois acabou por ser ali, digamos, um turbilhão cada vez mais alto, cada vez mais fraco, cada vez mais lento, cada vez mais tempo em altitude, cada vez mais desidratado. E depois foi, digamos, já uma luta pela sobrevivência, à qual, infelizmente, o companheiro Pascal não sobreviveu e eu regressei com as extremidades das mãos bastante maltratadas, bastante já congeladas, e os dedos, quando acabam por sofrer uma congelação ao nível da medula óssea, acabam por não ter retorno, acaba por ser irreversível. E depois foi o regressar à Europa e ver realmente os danos, e os médicos depois tiveram que fazer o seu trabalho de amputar para que, enfim, não se criasse gangrenas e não fosse perder eventualmente ainda mais daquilo que me restava das extremidades. Que não foi impedimento, foi um trabalho teve que alterar ferramentas e formas de fazer? Sim, houve algumas adaptações, mas a parte mais difícil ainda é a parte mental, é o perceber o que é. Bem, primeiro estar 90 dias num hospital, constantemente com aquela pergunta: e agora o que é que eu vou fazer? Isto era a minha paixão. Porque esse foco, aquele foco de que falávamos, era uma vida de que, se o João tivesse desistido do alpinismo por algum motivo, por este motivo, vamos imaginar, todo aquele foco, o corpo que tinha sido desenhado para aquele resultado, não é? Acaba por ser ali uma frustração,
Mas eu acho que, para responder àquela pergunta, o que é que eu vou fazer da minha vida, eu acho que também esta minha maneira de ser fez com que eu não preciso da resposta já. Eu sei que as mãos estão assim, vou ter limitações, vamos ver quais são as limitações. E voltei outra vez a fazer, digamos, uns testes, fazer 5.000 metros, 6.000 metros, 7.000 metros, até chegar novamente aos 8.000 metros. E demorei 2 anos, depois do acidente do Everest, tinha conseguido escalar outra montanha com mais de 8.000 metros. Nomeadamente, foi no Paquistão, uma expedição bem sucedida, e percebi que quando os outros tinham frio, eu também tinha frio, quando os outros tinham dificuldade, eu também tinha dificuldade. Quer dizer, para mim era um pouco mais difícil, mas não era impossível. Eu, de alguma forma, tinha personificado aquele ditado que diz que o magnífico não está em nunca cairmos, mas sabemos levantar sempre que cairmos. E para mim foi realmente esse bom senso de compartimentar as coisas, de ter alguma paciência. Está aos 4 segundos da internet. Aqui, mais uma vez, essa paciência acabou por dar aqui a sua contribuição. Não preciso da resposta já, vou ver a pouco e pouco. E percebi que, pronto, podia continuar a ser feliz na montanha e a continuar a perseguir os meus sonhos. Portanto, foi a pior expedição da minha vida, foram os piores momentos da minha vida, mas não foi necessariamente um boost, foi, digamos, uma reconfirmação daquilo que eu queria fazer com a minha vida. Esse lado do que correu mal acaba por o colocar também nas bocas do mundo, acaba por fazer com que o João se transforme no tal herói que eu dizia há pouco, porque a história da superação, a história de ultrapassar-se a si próprio, e põe-no nas capas dos jornais, põe-nos nos telejornais, e leva-me a uma citação que eu adorei numa entrevista sua, na preparação desta, que o João diz: eu nunca compreenderei good news, no news. O homem que já tinha subido a vários picos, no dia em que cai, ou que desce de uma forma menos elegante, passa a ser o homem que aparece nos jornais. Faz sentido? Não, na minha lógica, não. Eu compreendo perfeitamente que fui, sem dúvida, o primeiro português que levou a nossa bandeira o mais próximo do céu que se consegue estar com os pés na terra. Mas, por outro lado, era irónico e para mim era muito injusto. Quando eu fazia as coisas bem feitas, ninguém queria saber. Quando eu tinha feito e assumido uma série de erros que levaram a este desfecho, não é? Aí é que Portugal me faz capa de revistas e aberturas de telejornal. Os jornalistas que viajaram para o ir acompanhar na sua viagem para o hospital não tinham viajado para o acompanhar... Exatamente, só foram à procura da história da desgraça e tenho inclusive pessoas próximas que são da área que me dizem: João, eu tenho a perfeita noção que em 99, se não te tem acontecido nada a ti nem ao Pascal, se tens conseguido, tinha passado ao lado, nem sequer eras um rodapézinho discreto e mais um fait divers do que outra coisa, do que um feito verdadeiramente. Mas esse lado mediático também lhe trouxe o dinheiro das empresas? Eu sei que era uma pergunta que... Imediatamente não. Mas permitiu o resto. É bom que falemos disso, porque demorou cerca de 5 anos a conseguir passar da paixão ao profissionalismo. Porquê? Porque após o acidente no Everest, eu enfim, com algum trauma, acabei por tomar uma atitude defensiva. Portanto, achava-me injustiçado, portanto, não queria falar com os jornalistas, era a tal injustiça de quando eu fazia as coisas bem feitas, não querem saber, agora só querem falar de desgraça, não quero, e virei a costas. Mas queria tornar-me profissional e não estava a perceber que um profissional, isto do patrocínio, é o negócio da publicidade, é uma permuta publicitária, em que eu, no fundo, tenho que me transformar num veículo publicitário, tenho que dar a cara. E, portanto, demorei, por um lado, 2, 3 anos a resistir, em que só consegui alguns apoios singelos de equipamentos, os trapos, os ferrinhos, todos os equipamentos da área do desporto, mas dinheiro para pagar licenças, para pagar voos e despesas, não estava a conseguir. E, portanto, quando comecei a acreditar que realmente eu conseguia fazer isto, tinha capacidades, tinha-me especializado de tal forma e era tão
tão cirúrgico e competente a subir em altitude extrema, eu percebi, não, eu tenho que acelerar este projeto, porque olhei para trás e vi, bem, demorei 12 anos para escalar 6 destas grandes montanhas, eu a este ritmo... E havia uma janela de tempo, eu já o ouvi explicar que há uma janela de tempo. Este ritmo, quer dizer, vou demorar mais as 8 que me faltam, sem considerar o algoritmo de família, não é? Consome cada vez mais tempo e dinheiro. Eu vou demorar uma eternidade e vou terminar, se calhar, aos 60 anos de idade, e não faz sentido, porque nós estamos, como estávamos agora a referir, estamos no auge da nossa capacidade entre ali os 35 e os 45 anos de idade. E não é só a capacidade física, é também a experiência, que para esta área demora muitos anos a adquirir. Portanto, eu sabia que tinha que montar portanto, um bom pacote, tornar-me mais polivalente ainda de competências de comunicação, de dar provas, inclusive, à sociedade portuguesa. E foi uma coisa que quando transformou-se num produto, quase. Exato. Quando eu comecei a acreditar, eu... demorei 2 anos, portanto, a dar essas provas, a aproveitar também a própria evolução tecnológica, que o telefone de satélite deixou de ser um monstro assim, passou a ser uma coisa mais pequenina, que a câmara de filmar também deixou de ser um tijolo, passou a ser assim uma coisa mais pequenina. Fizeram blogs, páginas de internet. Fomos os primeiros pioneiros também a fazer blogs, portanto, isto na altura foi que 2004 era o blog da Desnível, 2005 já foi o Público que agarrou. Sim. Com uma história deliciosa que eu vou contar aos meus telespectadores, é que o João telefonava para Lisboa, para um atendedor de chamadas, fazia a descrição áudio do que tinha acontecido e depois um jornalista em Lisboa escrevia para sair no jornal. Em 2003 e 2004. Em 2005 já falava com o Luís Francisco, na altura um jornalista, e foi fundador também do Público, e portanto falava diretamente com ele. Era sempre o problema do fuso horário, portanto eu tinha que telefonar sempre em alturas que cá estivessem acordados. Quando o jornalista português estava a acordar, o João provavelmente estava cansadíssimo. Já estava cansado e já queria ir para a cama. Mas sim, foram 2 anos para montar esta engrenagem, criar laços com media partners e mostrar, portanto as coisas foram saindo na televisão e portanto... A sociedade começou a perceber que, às tantas, o grande patrocínio não é levar as pessoas dentro do estádio para ver aqueles outdoors. Às tantas, hoje em dia, a tecnologia permite a gente estar lá longe e que as coisas venham para casa e as pessoas acederem. E foi um bom casamento. E consegue-se, inclusive, quantificar. A tecnologia permitiu isso para mostrar, nomeadamente aos senhores da banca, números são essenciais para conseguir... convencer. E depois aconteceu realmente esse casamento. Houve um contrato com uma instituição bancária portuguesa de 5 anos para escalar as 8 montanhas que me faltavam e foi realmente uma fase da minha vida fantástica, de ter os meios, de poder trabalhar de forma excelente e concretizar esse... E concretizou. Concretizei de tal forma, e agora, se me permitem aqui um pequeno detalhe. Nas últimas expedições, portanto, eu concretizava, eu não falhava. Expedição após expedição, após expedição, eu não falhava. O João teve um período em que correu mal antes da profissionalização. Eu, por acaso, tenho isso. Até o Everest foi claramente o que deu mais trabalho. Teve várias tentativas até conseguir. E depois começa a fazer de seguidas, chega a fazer 2 no mesmo ano e em solo, sozinho. Eu tinha, no fundo, já muito tempo livre e tinha mesmo os meios para estar... comida para 2 meses, se for preciso. Eu daqui não saio enquanto não tentar ou conseguir mesmo este cume. Só venho de mãos a abanar se realmente houver um acidente, uma infelicidade, algo, ou muita incompetência da minha parte, que não aconteceu. E nas últimas expedições, pessoas próximas e amigas dos mídia começaram-me com zum a dizer: João, tem cuidado, que os meus colegas aqui dos mídia dizem que tu não falhas logo, isto já não é notícia, é rotina, já não é notícia. Eu pensava, caramba, agora vão-me lixar pela minha competência. Está a correr tão bem que... A da altura teve, inclusive, quase de segredo, um plano de algibeira. Não, querem suspense. Então eu vou estar 2 semanas sem dar notícias para ver
se agitam aí as águas. É isso que querem, até eu faço, mas felizmente não tivemos que chegar a esse ponto. Mas é para ver um pouco, às vezes, as mentalidades de quem gera, digamos, as notícias, de acharem que, pronto, se o rapaz não falha é porque aquilo não deve ser assim tão difícil. Exato. Se calhar não é digno de estar sempre a ser noticiado. Só para explicar quão difícil, João, de qualquer uma das de 8 mil metros, vamos fazer valores médios, eu estou cá embaixo no fim da montanha, na planície, até chegar lá acima, quanto tempo médio se demora com os processos de ter que ir habituando-se? Em média, e mesmo já uma pessoa muito forte, muito experiente, mas que saia de Portugal, demora no mínimo sempre um mês. É sempre um mês. O chegar à base da montanha são sempre 8 dias, depois é preciso montar 2 ou 3 acampamentos e estimular o organismo, pelo menos ali aos 6, 7 mil metros, descer, vem bom tempo e depois conseguimos ir aos 8 mil metros em 2, 3 dias. A verdade é que eu depois fui-me tornando tão profissional e tão expert destas matérias que, em vez de andar a fazer o sistema de há 50 anos atrás, em que subimos ao primeiro acampamento, descemos ao campo base, subimos ao primeiro acampamento, segundo acampamento, descemos outra vez, portanto há aqui muito sobe e desce, em certas montanhas muito perigosas, eu percebi que arriscamos uma boa parte, portanto, e acima de tudo um bom alpinista tem que ser um bom gestor do risco, reduzir ao máximo o risco, ele existe, vamos minimizá-lo. Então, nomeadamente, a última montanha, nós fomos adaptar o nosso organismo numa montanha, também no Nepal, mas menos perigosa, e depois quando fomos para o Annapurna, que foi a última, que é uma montanha pela vertente que a gente queria subir muito perigosa, em que existe uma série de riscos que não dependem de nós, mas sim da própria montanha, portanto, todas aqueles glaciares, aqueles blocos de gelo, podem-se cair a qualquer momento. Portanto, quanto menos tempo eu tiver lá, menos a risco. Portanto, fez a preparação numa fácil, vamos dizer assim. E quando cheguei à base da montanha, 3 dias depois, surgiu realmente essa janela de oportunidade. Eu, na minha expedição, fui o único que acreditei e fui lá acima. E há várias a solo. Ou seja, demorei 7 dias. Pois. Quando se diz, João, escalaste o Annapurna em apenas 7 dias, desde que cheguei ao campo base, fui ao cume e me fui embora, foram 7 dias. Mas, na verdade, eu tenho que dizer, sim, 7 dias de campo base a campo base, mas temos que pôr mais 3 semanas da subida ao Pomori, que foi a preparação para esta montanha, sem grande degradação a nível fisiológico. Não é? E a solo? Essas duas solo é que eu já acho que é uma loucura. O Lhotse não é solo. O solo integral quase não é possível nestas montanhas, porque existe sempre gente por ali. Mas no dia de cume... Mas não estão consigo. Comigo não então, estava. Está cada um a fazer o seu... No último acampamento no Lhotse, ao cume, fui sozinho e vim sozinho. E no caso do Manaslu, também do último acampamento ao cume, distanciei-me logo de outras pessoas e cheguei sozinho e quando vim para baixo cruzei-me com outras pessoas que iam muito atrasadas e depois acabaram por dar meia volta porque perceberam que já não tinham tempo útil para ir lá acima. Eu sei que o João é fã de mente sã, corpo são e que o corpo prevalece sobre a mente. Sim. Mas o que é que passa na mente de uma pessoa que está numa situação arriscada, num sítio perigoso, com a noção que, mesmo não estando sozinho, os que estão à sua volta não estão em grande capacidade física para o ajudar, porque eles próprios estão a lutar pela sua sobrevivência. Exato. O que é que vai aí dentro? Porque não vai com um MP3 a ouvir música. Não pode ir muito. Temos que ir um bocado focados de ir lá acima, tirar a fotografia, meia volta e descer. Agora, a força dá-me a ideia que vem de 6 meses antes, toda a entrega, a preparação, os treinos, o conhecimento. É que às vezes eu simples andarmos a comprar coisas e a adaptar o painel solar e tudo isso é para aquela expedição. Portanto, todos esses 6 meses de preparação acabam por ser, digamos, a inércia para naqueles momentos em que realmente até podemos estar um bocado receosos. Pensava que vinha mais gente, afinal não vem, mas não é isso que me vai impedir, porque eu fiz o meu trabalho de casa, eu tenho força nas pernas e portanto, poupei-me para chegar até aqui e agora, dia de como é que dou tudo. Com a agravante que o seu desporto, ao contrário de 99% dos desportos, quando chega lá acima é só metade do caminho, porque tem que voltar em segurança para baixo, não é como meta. Ficou provado. Lá em cima o cume não é a meta, o cume é a metade da maratona, falta a outra metade, que é descer. Em segurança. Em segurança, até à segurança do acampamento de base.
e depois ir descomprimindo. Eu costumo dizer que tenho várias metas, essa é a meta dos 50%, quando regresso ao campo base, para mim é a meta dos 80%, e só quando chego a Portugal e dou um abraço à família, aí é que sim, é a meta dos 100%, porque, como dizem também, o importante é darmos o nosso melhor e regressar bem. O comer é apenas um bónus, é a cereja no topo do bolo. Eu acho que sim. Eu acho que há aqui muito a aprender. Pelo meio, o João decidiu, eu já vou subir às 14 mais altas do mundo, mas também vou subir aos 7 maiores, um em cada continente, só para ficar garantido. Esse era um projeto anterior, inclusive, os Seven Summits, e uma vez que já tinha o McKinley e o Everest, digamos, os mais exigentes, pois tudo o resto acabava por ser um pouco este gosto também por viajar e por subir montanhas, nomeadamente o Aconcagua, o Kilimanjaro, o Elbrus, são montanhas francamente acessíveis. E depois faltava-me só realmente quase um proforme de ir à Austrália fazer lá Também não, já que estamos nessa. E acabou por ser uma viagem também daquelas viagens de sonho, em que fomos várias semanas para a Nova Zelândia e para a Austrália. Do ponto de vista de projetos, no fundo eu também estou, digamos, a comprar o peixe ao mesmo preço que me venderam, e são projetos feitos por outras pessoas e eu basicamente tentei copiar exatamente na mesma versão, portanto o Kosciuszko sendo o mais alto dali da zona austral, e no caso dos 14 cumes de 8.000 metros, como a primeira pessoa, que é todos sem recurso a oxigênio artificial. Só para termos noção, o João foi o décimo a concluir o processo. Penso que hoje são 15. O que prova a dificuldade da coisa, mesmo sendo de repetir, mesmo que... E acredito que hoje, e essa por acaso era uma pergunta que eu tinha aqui e que vou fazer já, acredito que hoje seja um bocadinho mais fácil, porque há equipamentos que o facilitam. Mesmo sem batotas de oxigénios, eu acredito que as botas que hoje se usam sejam diferentes que as que o João usou. E, sobretudo, mais do que o equipamento, mas é mais informação. Okay. Há mais informação. Eu ainda sou de uma geração em que os detalhes destas montanhas, as narrações, muitas delas ainda estavam em formato livre, papel. Hoje em dia está tudo informatizado na internet e facilmente consegue-se chegar a essa informação. Há desvantagens, é que com esta alteração climática há um bocadinho mais de risco, nomeadamente das avalanches, e há também, digamos, duas grandes temporadas que deixaram de existir com essa certeza como antigamente. Antigamente a primavera era uma temporada ótima para esses cumes de 8.000 metros no Nepal. O outono também era mais curta, algo mais fria, porque quando se atrasavam e nos aproximávamos mais de dezembro, portanto algo mais frio. O verão ali, o julho, era ótimo para o Paquistão. Neste momento, portanto, é preciso levar das duas uma, ou estudos muito mais exatos a nível da meteorologia, ou então levar mais margem de manobra, mais tempo, porque se vier 15 dias de mau tempo, quer dizer, precisamos de esperar, ou então arrumar a trouxa, ir para casa e voltar. Isso dito assim parece fácil. Qual é a diferença de peso do que o João carrega hoje quando vai com a Papaléguas e com os seus... Isto agora, a nível profissional, de levar pessoas para o Nepal, acaba por ser uma coisa completamente diferente. Portanto, já não tenho de carregar tantos pesos. Para isso, contratamos pessoas para levar os equipamentos mais pesados, e até, digamos, a carga horária diária, andamos 3 a 6 horas por dia, nos dias, se calhar, que subimos aos 5.600 ou 5.300, são dias mais longos, talvez de 8, 9 horas, mas acaba por ser já, digamos, um formato comercial muito moderado. Até porque era essa a próxima questão. Nós temos aqui uma fotografia do João, atrás de nós, que é um acampamento que não é o acampamento do João. O João está a fotografar do acampamento dele para um acampamento espanhol, se não me engano. Acampamento base. Ele apagou a bandeira espanhola, fez bem, que ninguém queria ter a bandeira espanhola em casa, na sala, mas...
Estes acampamentos hoje são alugáveis, ou seja, já existe uma infraestrutura que eu imagino que naquela altura... Os nepaleses souberam, digamos, rentabilizar. dar esse passo e tornaram-se eles próprios também os principais agentes de organização deste tipo de eventos. No fundo, grande parte das expedições nestas montanhas fazem parte da indústria do turismo e eles, no fundo, fornecem toda e alugam toda essa infraestrutura, toda essa logística para facilitar, digamos, os clientes, sejam desportistas de alto nível ou sejam turistas mesmo que querem também, com muitas ajudas, tentar, portanto, chegar ao cume destas grandes montanhas. Esses nepaleses acabaram por aprender a lição e explorar eles aquilo que lhes é devido, que é as montanhas deles. Para quem quiser saber mais sobre isto tudo, o João está a fazer, neste preciso momento não, mas estão a marcar para futuro expedições a algumas destas montanhas que estamos a falar. Quero também dizer-lhe que o João tem disponíveis 4 livros, eu tenho aqui 2. Um eu sei que é a parceria, não é só do João. Sim. O João faz aquela cara de eu só tenho 3, não, mas ele tem 4. Eu confirmei, diz lá João Garcia. Este é provavelmente o best-seller, A Mais Alta Solidão, fala da subida ao Everest. Acaba por ser também um bocadinho a biografia e o que aconteceu em 99, no Everest. Depois existe um outro livro que é o Mais Além, que acabou por ser o reaproveitar de uma série de textos que já estavam nas plataformas online e que provam que realmente eu, depois do acidente ao Everest, eu voltei-me a reerguer e a fazer outras montanhas, nomeadamente na América do Sul, e depois veio realmente este 14. 14, que é o último, ou pelo menos o mais recente, não é o último, é o mais recente. Imaginemos o que é que vem por aí. Mas o 14, que no fundo acaba por conciliar estas 14 subidas com 14 locais, 14 pessoas. É um bocadinho... Eu fiquei curioso de o ler, não li, mas eu penso que seja um mergulho no mindset que levou a estas 14 subidas e como é que estas 14 subidas afetaram-no e afetaram os que o rodeava. O João é hoje o único cameraman de altitude português. Como é que isso funciona? Eu acho que não sou um cameraman, não posso... Aproveita estar lá em cima para ter umas grandes imagens. E não há a volta a dar-lhe, porque, como costumo dizer, é muito mais fácil tornar um alpinista cameraman do que um cameraman alpinista. Olha, demora muitos mais anos. Isso é um facto. E a maquinaria hoje em dia, isto são máquinas cada vez mais Mas tem obra compactas. publicada, já há filmes... Sim, já fez. Enfim, forneci uma série de imagens que já foram realizadas e que já foram feitos documentários e apresentados, inclusive, em festivais de filmes de montanha. E, portanto, nesta profissão, ao termos que mostrar trabalho, o vídeo acabou por ser um mal necessário. Mas é uma paixão também. Eu sei que é um dos hobbies, a fotografia. Já foi mais. Quando depois somos obrigados a fazer as coisas porque somos obrigados, acaba por perder um certo encanto. Mas eu acho encantador, e é uma das coisas que eu ouvi numa das suas... Não sei se foi o João que disse, foi um dos seus colegas, as imagens de montanha não serem tratadas como desporto, serem tratadas como atualidade. E eu acho que isso prova que é um lado, apesar de ser obviamente uma prática desportiva, tem uma profunda ligação cultural, ultrapassar-nos a nós próprios. Concorda comigo ou é só porque são imagens diferentes e vende mais noutro... Eu, por um lado, reconheço que o alpinismo tem que ser visto dentro daquela filosofia do desporto. Não é? Partilhar mesmo a filosofia dos outros desportos, de queremos superar no fundo, não é? Seja a ganhar mais campeonatos ou conquistar mais títulos, mas no fundo os desportistas querem se superar a si próprios e nós, claramente, seja a subir por uma vertente mais difícil ou uma montanha cada vez mais alta, queremos superar a nós próprios. Mas por outro lado também reconheço que em Portugal e devido em algumas áreas, uma falta de cultura desportiva, acho que beneficiei pelo facto de, a dada altura, nomeadamente nos anos, 2001, 2002, 2003, Portugal ter tratado estas matérias mais como sociedade e não como desporto, porque se fosse desporto ia lá para uma coisinha pequenina num jornal desportivo e não
sei lá, em publicações nobres, em revistas de jornais diários de importância, nomeadamente ter sido cara 2 vezes da revista do Público e Expresso. Portanto, eu acho que se a dada altura isto fosse, enfim, fosse tratado como desporto, eventualmente não passava, era eventualmente uma capa de um jornal desportivo. O que é que um homem que fez tudo o que havia para fazer no seu desporto, o que é que faz agora? Eu já sei a resposta, fiquei fascinado, mas tenho que contar aos nossos telespectadores. Há aqui um pequeno reparo, eu não fiz tudo o que havia para fazer, quer dizer, é impressionante o que eu já fiz, mas há ainda muito mais para fazer. Mas o que eu tive que pôr de lado, e agora posso-me dar esse privilégio de abraçar, é a parte da exploração. Porque, no fundo, esses projetos, eu estou a copiar projetos já feitos por outras pessoas, porque lá está, a sociedade consegue reconhecer algo que esteja quantificável, não é? Portanto, só na altura eram 4 ou 5 ou 6 pessoas no mundo que tinham conseguido fazer isto, o João Garcia quer fazer isto, só 5 ou 6 pessoas, deve ser difícil. Mas se entrarmos dentro de um alpinismo de exploração, subir por uma vertente onde nunca ninguém subiu, isso é quase como, sei lá, a matemática quântica, é uma coisa tão a entrar dentro da filosofia que a sociedade não vai conseguir dar o devido valor. Não quantifica, voltamos à tal questão das suas ligações comerciais. Não é quantificável. Só pessoas com sensibilidade para estas matérias é que se vão conseguir dar o devido reconhecimento. De maneira que eu neste momento, o que faço é tentar, todos os anos, ter um projeto no Nepal, de subir por uma vertente onde nunca ninguém subiu, de explorar. E aí a dificuldade já não vem de subir a 8.000 metros, mas sim subir a 6.000 metros. Mas lá está, não saber ao que é que vou, nem sequer saber se vou conseguir. Daquele lado dá, né? Às vezes já chegou, já aconteceu, chegar a um sítio que não dava dali para cima. Sim, o ano passado subimos quase até um cume, mas a da altura aquilo tornou-se tão perigoso, tão impossível, que tivemos esse bom senso de montar cordas e descer tudo e pronto, pelo menos conseguimos até ali. Foi uma linha muito bonita, foi uma exploração, foi o superar-nos a nós próprios, por toda a experiência e capacidades ali em terreno dito virgem, não é? Não conseguimos a cereja no topo do bolo, mas estivemos muito próximos e foi fantástico. Como dizia um amigo americano, nós fizemos o essencial, que é ir, somos voluntários, regressar é obrigatório, portanto, e conseguimos. Portanto, isso é importante. Eu acho que o João está naquela fase que o destino não é mais a viagem do que o destino, não é? Mas é mesmo. O importante não é só o concretizar, é darmos o nosso melhor. E neste momento eu acabo por juntar o útil ao agradável. Todos os anos vou para o Nepal e depois das minhas, digamos, operações comerciais, os clientes regressam a Portugal e eu fico lá. E então já beneficio seja tempo e dinheiro. Já estou adaptado à altitude e já estou lá. Portanto, como dizia também um bom amigo meu, hoje em dia o importante não é ganhar muito, mas aprender a gastar um pouco menos. Esse espírito. João, estamos mesmo a acabar o tempo. A Catarina está ali com cara de mal a olhar para mim, mas eu tenho mais 2 perguntas. A primeira tem a ver com os seus seminários. Eu sei que o João faz para empresas e para escolas dissertações ou debates motivacionais baseados a mais alta solidão. Fala-me um bocadinho sobre isso. Acaba por ser um pouco o passar toda esta minha experiência como alpinista para plateias de campos completamente diferentes, mas que conseguimos traçar de alguma forma um paralelo a essas realidades profissionais e no fundo falamos todos mais ou menos da mesma coisa, mas eu, com toda a minha credibilidade e isenção, falo de alpinismo. As pessoas conseguem se rever que realmente com paixão, com honestidade, com muito trabalho, em equipe, conseguimos lá chegar. Falo também do facto de que, enfim, ir à montanha também. Vivemos tempos cada vez mais, não vou dizer que difíceis, muitas vezes são interpretados como é tudo de dificuldade acrescida, mas acima de tudo as coisas evoluem, temos que nos atualizar e criam-nos regras constantemente, regras diferentes, e depois vem mais uma pandemia que acaba por criar mais regras. Basicamente, o que eu aconselho às pessoas é que
não vejam isso como adversidade, percebam que a montanha não é o obstáculo, a montanha é o caminho. Está a ver porque é que tem que ir a um seminário. João, a última pergunta tem a ver com o programa, é aquela pergunta que nós fazemos a toda a gente. O programa chama-se A Conversa Com. Se pudesse ter uma conversa com alguém, personagem real, fictícia ou histórica, com quem é que gostava de ter uma conversa? Uma conversa, eu já troquei 2 ou 3 palavras. O Reinhold Messner acaba por ser uma pessoa muito interessante, foi o primeiro alpinista a conseguir escalar estas 14 montanhas com mais de 8.000 metros. Tem uma carreira fantástica, não só de ser um pioneiro, e ele verdadeiramente é que quebrou mentalidades, quebrou barreiras psicológicas, porque ele e o Peter Abler foram os primeiros a escalar o Everest sem oxigênio, quando toda a comunidade científica dizia que era humanamente impossível, e eles foram contra essas crenças e conseguiram. Eu acabo por ser mais um follower. Se ele conseguiu, nós também conseguimos, não somos nem mais nem menos do que os outros. Messner é uma pessoa com uma carreira invejável, que depois passou para a agricultura biológica e depois para a política. Acabou por ser eurodeputado também pelos Verdes, por Munique, e neste momento gera museus de montanha, portanto, os seus próprios museus de montanha, e é uma pessoa com uma grande cultura de montanha. Portanto, se pudesse ter uma conversa, seria com Messner. João, muito obrigado. Eu ficava aqui a conversar consigo bastante mais tempo. Provavelmente voltaremos a ter uma conversa porque vão haver mais aventuras de certeza e havia muitas coisas para contar. Porque eu tinha aqui algumas histórias engraçadas, mas o tempo não está a nosso favor. Não está mesmo a nosso favor. Não é como as cordas que dá para esticar. Despedimos-nos de si, caro telespectador, de mais um A Conversa Com, dizendo-lhe que acompanhe as redes sociais do João. O João tem redes sociais, tem um site específico sobre as viagens. Procure também sobre a Papaléguas, que faz expedições a alguns destes sítios de que falámos. Procure também as redes sociais da Curiacos TV para ver um bocadinho dos bastidores e para saber o que é que se está a passar e o que é que poderá vir a ver. E volte connosco, acompanhe-nos na próxima semana para mais um A Conversa Com.